Paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Estou muito feliz de poder estar aqui neste domingo, de poder estar entregando o primeiro domingo do ano a Deus. Alguns irmãos já sabem que minha escala de trabalho é meia complicada, eu trabalho 6x2 e a folga é corrida. Então não é sempre que eu consigo estar aqui cultuando com os irmãos, mas graças a Deus, Deus deu essa oportunidade de estar entregando a Ele a primícia, o primeiro domingo do ano para Deus. É motivo de muita alegria estar aqui nessa manhã com os irmãos, revendo alguns irmãos que estavam viajando. É uma grande alegria estar aqui com vocês nesta manhã. E eu gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia comigo, no primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 1. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, verso de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: Elias, o tesbita, que habitava em Gileade, declarou a Yahvé, Acabe: tão certo como vive Yahvé, o Senhor Deus de Israel, a quem eu sirvo, juro em nome do Eterno que não cairá orvalho, nem chuva nos anos que se seguirão, exceto mediante a minha palavra. Pode se assentar, irmãos. Eu confesso aos irmãos que eu tenho essa palavra preparada já há mais de 3 meses. E toda vez que eu tento ministrar essa palavra, Deus diz: não, ainda não é o momento. Deus me dá outra palavra e eu acabo trazendo outra palavra aos irmãos. E dessa vez eu estava preparando outra palavra e Deus me disse: dessa vez você vai ministrar essa palavra. E eu disse: amém, Senhor. Deus sabe de todas as coisas. Como já foi dito aqui nessa manhã, os planos de Deus, eles são maiores que os nossos. Os pensamentos de Deus, eles são maiores que os nossos. E eu disse: Senhor, eu vou estar ministrando essa palavra, mas com uma condição: eu quero que o Senhor quebrante o coração dos meus irmãos, e eu quero que o Senhor faça algo novo na vida de cada um deles. Eu quero, Senhor, que o Senhor trabalhe em favor da tua igreja, porque nós vamos estar entregando a nossa primícia ao Senhor. Nós vamos estar separando o nosso melhor, a primícia do nosso dia, a primícia do nosso ano. Nós vamos estar entregando o nosso melhor ao Senhor. E eu te peço tão somente, Senhor, que o Senhor faça algo novo em nossas vidas. A palavra do Senhor diz que o profeta Elias se levanta, chamada Jezabel. Pensa numa mulher atribulada, irmão. Pensa numa mulher só pelo sangue do Cordeiro. Essa mulher, de nome chamada Jezabel, ela era adoradora de Baal, adoradora da deusa Azera. E Deus havia dito ao rei Acabe para ele abandonar os falsos ídolos, os falsos deuses, e adorar somente a um Deus, o verdadeiro Deus, a Yahvé, ao Deus que cura, ao Deus que liberta, ao Deus que tirou o povo do Egito e trouxe eles para a terra prometida, ao Deus que derrubou as muralhas de Jericó, ao Deus que abriu o mar vermelho, ao Deus que fez diversos milagres pelo povo de Israel, pelo povo prometido de Deus. Só que Acabe, irmão, ele estava tão envolvido com Jezabel, ele estava tão envolvido com a idolatria, que a palavra do Senhor entrou por um ouvido e saiu pelo outro vazia. E muitas das vezes isso acontece até o dia de hoje. Às vezes nós estamos tão envolvidos com o problema, nós estamos tão envolvidos com a dificuldade, nós estamos tão acostumados com a dificuldade, com o erro, com o pecado, com a falha, que muitas das vezes a palavra do Senhor entra por um ouvido e sai pelo outro. Só que a palavra do Senhor, ela diz assim, que a palavra de Deus, ela é como uma faca afiada de 2 gumes. E ela não volta para Deus vazia, mas antes ela faz aquilo que lhe apraz. Ela traz resposta, irmão. Acabe estava entregue à idolatria, estava entregue a Baal, a deusa Azera. Estava seguindo um caminho pelo qual Deus abominava. Deus então levanta um homem
que a primeira vez que ele é citado na Bíblia é no primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 1. Elias, o tisbita. Muitos dos irmãos já conhecem a história de Elias, o profeta de Deus, aquele que foi tomado por Deus em uma carruagem de fogo, um dos poucos homens que foram arrebatados por Deus. Enoque, no livro de Gênesis, Elias, no livro de Reis. Elias era um homem ousado, irmão. Elias era um homem segundo o coração de Deus. Elias se levanta e diz assim: Acabe, segundo a minha palavra, não haverá nem orvalho e nem chuva. E aí começa o mistério de Deus. Sabe por quê? Baal era conhecido pelos seus adoradores como o Deus da colheita, o Deus da fertilidade, o Deus da vida. Era conhecido como o Deus da fertilidade e da colheita. Era aquele para quem eles oravam e pediam chuva, pediam boas colheitas, um bom ano. Quando Elias se levanta e diz assim: Acabe, não haverá nem chuva nem orvalho. Essa foi a primeira afronta de Elias contra Baal. Imaginem vocês um povo que adorava um falso Deus, que se dizia Deus da colheita, que se dizia Deus da prosperidade, que se dizia Deus da vida. E um homem se levanta e diz: não vai chover mais, segundo a minha palavra. Aí eu aprendo algo impressionante com Elias. Não foi Deus que mandou Elias orar, não foi Deus que mandou Elias profetizar. Só que Elias profetizou segundo a palavra dele e acreditou, e Deus assinou embaixo. Irmão, o que eu quero te dizer nessa manhã é que você tem poder e autoridade para profetizar. A palavra do Senhor diz: eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do mal, e nada vos causará dano algum. Se beber alguma coisa mortífera, ela não vos causará dano algum. Pisareis serpentes e escorpiões, e não lhe causará dano algum. E imporão a sua mão sobre os enfermos, e eles serão sarados. Deus, Ele nos deu esse poder, Ele nos deu essa autoridade. Só que muitas vezes nós temos medo, nós temos covardia, nós temos fraqueza e não temos coragem de profetizar. Eu e minha noiva, nós passamos por algo parecido. Eu disse: aí, vamos casar? Vamos. Mas a gente não tem um tostão, e agora? Não, a gente vai no buffet, vai conhecer o lugar, vai colocar a planta do pé e vai profetizar. E Deus vai preparar tudo. Irmão, é só Deus que faz isso. Nós colocamos a planta do nosso pé. O rapaz que estava nos vendendo tudo, o buffet, todo o casamento, ele disse assim: como vai ser a forma de pagamento? Eu olhei para ela olhou para mim, nós dois sorrimos e nós dissemos assim: Deus vai prover. Pode deixar que no dia vai estar lá o valor. Irmão, Deus preparou tudo. Apareceu serviço onde não tinha, apareceu hora extra onde não tinha, apareceu tudo, irmão. E graças a Deus, mais de 50% do valor do casamento já está pago, para a honra e glória do Senhor Jesus. O que eu quero dizer com isso, eu não quero me vangloriar, eu não quero contar uma história, um conto aqui para você nessa manhã. Eu quero te dizer, irmão, que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você dirá ao monte: tira-te daqui e vai para ali, e ele sairá. Ah, irmão, você não está entendendo não. Nesta manhã eu quero te dizer que no começo desse ano de 2025, se você se levantar e profetizar um ano de vitória, é isso que Deus fará em seu favor. Sabe por quê? A palavra do Senhor diz que tudo é possível àquele que crê. Elias não ficou parado esperando a palavra de Deus. Muitas das vezes a gente fica: Senhor, eu estou esperando uma confirmação. Senhor, eu estou esperando uma resposta. Quantos anos você está esperando essa confirmação, essa resposta? E às vezes o que Deus está esperando de você é um ato de fé. Elias teve fé, ele disse: segundo a minha palavra, não vai cair chuva. Eles estavam na época de chuva, irmãos. Na época da chuva serôdia, que era a chuva da colheita mesmo. E Elias disse: não haverá chuva. Não haverá chuva. E Deus o ouviu dos altos céus. Irmãos, o que eu vejo com essa palavra é que Elias, ele tomou a primeira atitude para ver uma mudança. Não se conformar com o problema, com a situação.
A primeira coisa que nós temos que fazer em nossa vida é não nos acostumarmos e não aceitarmos a situação. A palavra do Senhor diz que então a chuva se cessou, não houve chuva, não houve orvalho. Deus então vem através da palavra e diz: Elias, vai até o ribeiro de Querite, porque lá eu serei contigo. Elias desce então ao ribeiro de Querite, e lá Deus faz algo maravilhoso. A palavra do Senhor diz que Elias bebia do ribeiro, e os corvos traziam alimento para ele. Irmão, que coisa maravilhosa, que coisa poderosa, que coisa maravilhosa. A palavra do Senhor diz que Elias estava ali, estava sendo guardado por Deus, estava sendo alimentado por Deus, estava recebendo a provisão de Deus. O que eu quero dizer com isso, irmão? Quando Deus quer, Deus usa qualquer um para te abençoar. Quando Deus quer, quando está no plano de Deus, na vontade de Deus, irmão, Deus faz acontecer da maneira que nós menos esperamos, da maneira que nós menos achamos provável é o que Deus faz. Sabe por quê? Porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Sabe por quê? Porque os planos de Deus são maiores que os nossos. Às vezes nós dizemos: não, Deus vai fazer assim, Deus vai bradar do alto céu, Deus vai fazer. E não é assim, e Deus faz do jeito dele. Certo tempo eu assisti um filme e uma criança contou uma história que um certo homem estava passando por uma enchente, um furacão, e ele subiu ao topo da casa, e os vizinhos diziam: vizinho, vem, vamos fugir, você vai morrer. E ele dizia: não, eu estou esperando porque Deus vai me salvar. E veio outra pessoa e disse: vizinho, vamos. Não, eu estou esperando porque Deus vai vir aqui e vai me salvar. Os bombeiros passaram e disseram: vamos. Não, eu vou ficar aqui porque Deus vai me salvar. E esse homem foi a óbito. Chegou no céu e ele disse: Senhor, eu fiquei esperando o Senhor me salvar. Eu tive fé, eu acreditei, eu esperei. E eu morri. Deus disse assim: eu mandei o seu vizinho, eu mandei outra pessoa, eu mandei os bombeiros, e você não me ouviu. O que eu quero dizer com isso, irmão? Às vezes Deus está te dando um sinal para você tomar o passo de fé, para você ter uma atitude profética, e você não está enxergando. Peça para Deus nessa manhã: Senhor, que eu não perca nenhuma oportunidade, Senhor, que nada passa desapercebido por mim, Senhor, que eu tome posse daquilo que o Senhor tem para mim. Irmãos, assistindo um documentário sobre finanças, eu vi uma participação do Bill Gates em um canal de notícias, onde ele falou para a jornalista: eu vou te dar um cheque em branco, você pode colocar o valor que você quiser nesse cheque. E ela ficou sem graça, e ela falou: não, eu só quero saber qual é o segredo da sua prosperidade, qual é o segredo de você ser um vencedor. E ele novamente disse: está aqui o cheque em branco, coloque o valor que você quer. E ela novamente ficou sem graça e devolveu o cheque a ele. Ele disse: quer saber o segredo da minha prosperidade? Eu nunca perdi uma oportunidade. Você poderia ter se tornado bilionária no dia de hoje, e você perdeu sua oportunidade. É disso que se trata, irmão. Às vezes a gente fica esperando, a gente fica planejando, a gente fica ansioso, criando vários cenários na nossa mente. E Deus, Ele age de uma forma tão simples e direta, e a gente não enxerga. Que hoje nessa manhã nós chegamos ao ponto de falar para Deus: Senhor, que eu não perca nenhuma oportunidade. Senhor, que eu não deixe passar nada desapercebido do que o Senhor tem para mim. A palavra do Senhor diz que o ribeiro secou. 2 anos sem chuva, sem orvalho, o ribeiro secou. Pensa que Elias disse para Deus: e agora, Senhor? O que eu vou fazer? Agora eu vou morrer de sede. O que eu fui fazer isso? Por que eu fui profetizar? Por que eu fui fazer isso? Só onde eu me enfiei, olha a enrascada que eu entrei. Porque, irmão, não vai pensando que só porque você profetizou que não vai ter dificuldade. Não vai pensando que só porque nós estamos aqui nessa manhã orando, entregando o nosso melhor para Deus, nós não vamos enfrentar lutas, dificuldades. Mas a diferença está que Deus está conosco, e nós estamos com Deus.
A diferença está que nós temos um Deus que foi capaz de abrir o mar vermelho, que foi capaz de criar uma coluna de fogo, uma coluna de nuvem. Nós servimos a um Deus que fez Abraão dar um filho com 100 anos de idade. Nós servimos um Deus que faz milagre. Nós servimos um Deus que nunca perdeu uma guerra. Nós servimos um Deus que é maravilhoso. Nós servimos um Deus que não desampara um filho seu. A palavra do Senhor diz que ainda que uma mãe se esqueça do filho do seu próprio ventre, de forma que não se compadeça dele, ainda todavia o Senhor não se esquecerá de ti. Ainda todavia o Senhor não se esquecerá de ti. Ele está aqui nesta manhã. Quando eu coloquei a planta do meu pé neste lugar nesta manhã, eu senti uma atmosfera espiritual maravilhosa neste lugar. O Senhor está aqui, irmão. Deus poderoso. A palavra do Senhor diz que Deus então disse para Elias: Elias, vai para Sarepta. Irmão, Sarepta ficava aproximadamente 20 quilômetros do ribeiro de Querite. Pensa numa caminhada, pensa numa jornada, sem água, sem provisão, sem nada. Às vezes, para a gente alcançar aquilo que Deus tem para nós, nós temos que enfrentar diversas adversidades, diversas lutas, e focar no milagre, focar na resposta de Deus. A palavra do Senhor diz que Elias fez esse trajeto. Irmão, eu imagino, não diz a Bíblia, digo eu, que Elias tenha chegado desfalecido naquele lugar, tenha chegado morto de sede e de fome, porque quando ele viu a viúva de Sarepta, a primeira coisa que ele disse foi: mulher, dá-me de beber, dá-me água de beber. Pense, irmão, numa seca, você caminhar 20 quilômetros, chegar num lugar, encontrar uma mulher qualquer e dizer a ela: dá-me de beber. Essa mulher prontamente foi e buscou água e deu a Elias. Aí eu penso, irmão, em época de seca, 2 anos, mais de 2 anos sem chuva, e ele pediu essa mulher de beber e ela prontamente foi buscar. O que mais precisava naquela época era de água, por causa da escassez. As plantas morriam, os animais morriam, as pessoas morriam por causa da seca. Estudiosos dizem que o ser humano ele consegue sobreviver sem água cerca de 7 dias. A partir daí, já vira milagre de Deus a sobrevivência. Nós conseguimos sobreviver aproximadamente 3 meses sem alimento, mas sem água nós não conseguimos passar mais do que 7 dias. Imagina o que aquele povo estava vivendo. Imagina o que aquela mulher estava passando. Mas ela prontamente foi e ajudou o profeta, trouxe água a ele. Você pensa que parou por aí? Não parou por aí não. Ele disse: agora mulher, me dá de comer. Ela disse: profeta, bem sabe Deus que eu só tenho um pouco de farinha e um pouco de azeite na minha botija. Eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho. Eu vou comer e vou morrer. É a única coisa que eu tenho. A única coisa que tinha sobrado para aquela mulher era um pouco de farinha e um pouco de azeite. Aquela mulher estava sem esperança. Ela sabia, estava pronta para se entregar. Ela estava pronta para comer aquela última comida e morrer. E é aí que eu vejo o trabalhar de Deus, irmão. Como Deus é poderoso. Não foi por acaso que Deus enviou Elias àquela mulher. Não foi por acaso que Deus enviou ele até aquele lugar. Deus não queria tirar nada daquela mulher. Deus não queria tirar a água dela. Deus não queria tirar a farinha dela. Deus não queria tirar o azeite dela. Pelo contrário, Deus queria fazer um milagre na vida daquela mulher. Irmão, Deus ele não quer tirar nada de nós. Muitas vezes Deus nos pede algo e nós temos medo. Nós dizemos: Senhor, é a única coisa que eu tenho. Senhor, é o único dia de descanso. Senhor, se eu usar meu carro para fazer tal coisa, para ir fazer tua obra, pode ser que meu carro quebre, meu carro já está no limite. Senhor, minha saúde está no limite, hoje eu estou cansado, hoje eu estou doente, hoje eu não vou poder ir para a igreja. E muitas das vezes a gente pensa que Deus quer tirar algo da gente. Aquela mulher podia ter pensado: o profeta quer me tirar a única coisa que eu tenho. Mas era o contrário, irmão. Deus tinha enviado Elias para mudar a história daquela mulher.
Deus tinha enviado Elias para fazer algo novo na vida daquela mulher. Deus tinha enviado Elias para mudar a situação daquela mulher. Eu quero te dizer nessa manhã, irmão, eu não sei como você entrou aqui, mas eu sei que Deus te trouxe aqui para mudar a tua história. Eu sei que Deus te trouxe aqui para mudar a tua situação. Eu sei que Deus te trouxe aqui para te dar um ano de vitória, um ano de conquista. E onde havia morte, haverá vida, haverá vida. Como profeta de Deus eu profetizo que aonde havia morte haverá vida, aonde havia escassez haverá abundância, aonde havia tristeza haverá alegria, aonde havia derrota haverá vitória. Segundo a palavra de Deus, aleluia. Ei, irmão, Elias disse: não temas, faça o bolo para mim. A mulher sabia que Elias era homem de Deus, porque só um homem de Deus para ser ousado desse jeito, só um homem cheio de Deus para ter uma ousadia dessa de pedir para uma mulher viúva, sem marido, esquecida por uma sociedade, isolada, que estava esperando pela morte. Só um homem de Deus para pedir algo tão louco desse jeito. Ela foi e fez, o profeta comeu. E a palavra do Senhor diz que até que a chuva viesse, não faltou nem farinha e nem azeite para esta mulher. Deus mudou a situação dela, mudou a história dela. Pensa que a história da viúva parou por aí? Não parou não. Mais para frente a palavra do Senhor diz que o filho da viúva ficou enfermo e faleceu. E agora, irmão, essa mesma viúva que presenciou esse milagre, essa vitória, diz para o profeta: que tenho eu contigo, profeta. Ela achou que o profeta tinha algo a ver com a morte do filho dela. E na verdade era Deus querendo mostrar um milagre para ela. O que eu quero dizer com isso, irmão? Se você me escutar agora neste momento e deixar essa palavra entrar no seu coração e você levar essa palavra para a sua vida, eu diante de Deus te prometo que sua vida nunca mais será a mesma. E se sua vida não mudar, eu rasgo minha Bíblia e paro de pregar, porque a palavra do Senhor diz que Deus é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele será o mesmo eternamente. Todas as coisas, elas cooperam e contribuem para o nosso bem. Aquele menino não morreu para a derrota daquela viúva, não. Aquilo não era para a derrota dela. Irmãos, existe um conto chinês que ele explica muito bem essa situação. Um certo senhor fazendeiro tinha na sua fazenda um cavalo. Esse cavalo fugiu. Seus vizinhos foram até ele e disseram: poxa, que pena, seu cavalo fugiu, debandou. E ele disse: pode ser que seja bom, pode ser que seja ruim, mas aconteceu, é um fato. No outro dia, este cavalo que fugiu voltou com mais 7 cavalos selvagens. E os vizinhos comemoraram e disseram: que sorte que você tem, vizinho. Seu cavalo voltou e ainda trouxe mais 7 cavalos. Que maravilha que você está vivendo. E ele disse: pode ser que seja bom, pode ser que seja ruim, mas é um fato que aconteceu. Passado algum tempo, o seu filho estava tentando domar os cavalos selvagens. Caiu de um dos cavalos, quebrou o braço. Ficou com um dos braços incapacitados. Seus vizinhos disseram: bem que você falou que não sabia se era bom ou se era ruim. E ele disse: continua não sendo nem bom nem ruim, mas é um fato. Houve uma guerra. Todos os jovens daquele vilarejo foram convocados para a guerra, menos o filho dele, porque estava com o braço quebrado. E ele mais uma vez disse: não existe bom e nem ruim, existe o fato. Muitas coisas acontecem na nossa vida e a gente diz: Deus, como o Senhor deixou acontecer isso? Como o Senhor permitiu essa afronta? Como o Senhor deixou eu passar por isso no meu trabalho? Como o Senhor deixa eu passar por isso na minha casa? Eu te sirvo há tanto tempo e continuo passando humilhação na minha casa. Eu te sirvo há tanto tempo e continuo sendo humilhado no meu trabalho. Ei, irmão, vai pegando o mistério de Deus aí.
todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Se você está passando por isso, dê glória a Deus. Sabe por quê? Porque isso está cooperando para o seu bem. Deus, Ele está nos ensinando alguma coisa. Deus, Ele está nos preparando para alguma coisa. O nosso Deus, irmão, é um Deus perfeito. É um Deus sábio, é um Deus soberano. Todo o trabalhar de Deus, irmão, Ele é perfeito. O que eu quero dizer com isso? Quando essa mulher disse: profeta, que tenho eu contigo? Olha o que aconteceu comigo, meu filho morreu. Ela não estava entendendo o trabalhar de Deus. O profeta pegou o corpo do menino, levou até o quarto, fez mais um ato profético, deitou-se sobre o corpo do menino, e ali o menino retornou à vida. E agora aquela viúva que cobrava ao profeta, que reclamava, que praguejava, agora essa viúva estava alegre novamente. Sabe por quê? Porque Deus mudou a vida dela, a história do filho dela. Deus fez daquela mulher uma mulher famosa. Até os dias de hoje nós falamos sobre essa mulher, sobre o ato profético dela de entregar tudo que ela tinha, sobre o ato profético do profeta de subir no quarto e orar pela criança e a criança ressuscitar. E agora eu chego aonde eu queria chegar. Primeiro livro de Reis, capítulo 18. Vou pedir para os irmãos colocarem no telão, por favor. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo de número 17. Diz assim a palavra do Senhor: assim que Acabe viu Elias, questionou-lhe: és tu mesmo o flagelo de Israel? Deus manda Elias até Acabe. Diz: Elias, chegou a hora, vai até Acabe. Elias chega até Acabe e Acabe diz: Elias, você é o flagelo de Israel. Você trouxe desgraça sobre Israel. Você trouxe a seca sobre Israel. No verso 18 diz assim: então disse ele: não tenho eu perturbado a Israel, mas tu e a casa do seu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes aos Baalins. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Irmão, mais uma vez Elias estava sendo ousado. Elias disse assim: pega esses 850 profetas, esses 850 homens que comem da mesa de Jezabel, que comem das farturas do povo de Israel, ajunta eles no Monte Carmelo, porque lá nós vamos nos encontrar com Deus. Mais adiante, no verso 22 diz assim: então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e os dividam em pedaços, e o punham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, este será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Irmãos, o que eu aprendo com Elias? Eu aprendo com Elias que tem hora de orar, hora de buscar a Deus, mas tem hora de tomar uma atitude de afrontar o seu inimigo, afrontar o seu problema. Eu não sei qual é o problema que você tem passado, mas se você está aqui nessa manhã, talvez seja a hora de você afrontar esse problema. É uma promoção no trabalho que você quer. Você tem esperado, você tem orado, você tem buscado, mas ela nunca vem. Talvez esteja na hora de você afrontar o seu chefe e dizer para ele: eu quero a minha promoção, eu quero o meu aumento, eu quero ser promovido. Só que muitas das vezes nós temos medo de tomar posse daquilo que Deus tem para nós. Muitas das vezes nós temos medo de chegar no nosso parente e dizer assim para ele:
Você está duvidando do meu Deus, você está desafiando a Deus, agora eu vou desafiar você. Vamos comigo na igreja, e se Deus não mudar a sua vida, eu vou sair da igreja junto com você. Desafie Ele, irmão. Nós servimos um Deus do impossível. Nós servimos um Deus que faz milagre. Um dia eu estava fazendo programação numa rádio. Eu era de outra denominação. Uma pessoa ligou na rádio e disse assim: se Deus não falar comigo agora, eu estou preparado para tirar a minha vida. Aquilo me pegou totalmente desprevenido. Eu não esperava receber uma ligação daquela na rádio. Eu não sabia o que fazer, irmão. Eu não vou mentir para vocês, falar que eu sou um super cristão, que na hora... Não, irmão, não. Eu disse: Senhor, e agora? Eu estava lidando com uma vida. Se eu não tivesse sabedoria, se Deus não falasse através de mim, aquele homem ia tirar sua própria vida. E Deus me disse: fale para ele que a esposa que juntou a mala para sair de casa hoje e ia deixar ele, eu vou levantar uma pessoa para falar com ela e eu vou mudar a vida dele. Esse homem ficou mudo no telefone. Eu falei: pronto, o homem se matou. E eu disse: Senhor, misericórdia, me acuda, no meu pensamento. E daqui a pouco eu escutei um soluço de choro. Aquele homem disse: olha, irmão, eu quero falar com você, mas fora do ar. Eu coloquei uma mensagem programada que nós tínhamos no computador e fui atender aquele homem. Ele disse: hoje eu desafiei a Deus. Eu estava passando por algumas rádios e eu escutei a sua pregação de Jó 14, versículo 7, porque ainda há esperança. E você disse na rádio que tinha esperança. E eu falei para Deus que se não tivesse essa esperança eu ia tirar minha vida. E Deus falou comigo. Eu não sou de igreja nenhuma, eu não acredito nessas coisas, mas era a minha última esperança, era fazer isso. Esse homem foi me visitar na igreja com a esposa dele. Irmão, eu me arrepio toda vez que eu conto, porque é algo que é só Deus que proporciona a gente viver algo assim desse tipo. Ele chegou na igreja, apresentou a sua esposa a mim. E perdão, irmãos, toda vez que eu lembro eu me emociono, porque quando a gente vive um milagre de Deus, é indescritível. E ele me disse: Deus restaurou a minha vida. Deus restaurou a minha vida. O que eu quero dizer com isso, irmão, é que muitas vezes nós temos que afrontar, nós temos que tomar posição, nós temos que nos colocar na brecha. Deus disse: Josué, esforça-te, tem de bom ânimo, porque eu serei contigo. Deus não chamou Josué para orar, Deus não chamou Josué para jejuar, Deus chamou Josué para a guerra, irmão. Deus está nos chamando para a guerra nesta manhã. Deus está nos chamando para não aceitarmos essa situação. Deus está nos chamando para fazer a diferença. Deus está chamando, irmão, Deus está nos chamando nesta manhã. O profeta Elias tomou um ato de fé e ele afrontou 850 profetas. E ele disse: eu estou sozinho, mas Deus está comigo. Ele disse: só sobrou eu de profeta e eu vou sozinho contra esses 850 homens, 850 profetas. Pega aí para vocês. E Elias era ousado, irmão. Elias falou assim: ó, eu não quero nem escolher. Escolhe aí, ó, o cordeiro de vocês. Parta ele em pedaços e faça a sua oração. Adiante diz assim: e disse Elias aos profetas de Baal, verso 25: escolhei para vós um dos bezerros e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocaram o nome do vosso Deus, e não lhe metas fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde de manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem que respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que ele esteja faltando, ou que tenha alguma coisa que se fazer.
ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. Irmão, olha o que Elias estava fazendo. Elias estava provocando os profetas de Baal, se flagelando, se chicoteando, porque era assim que eles adoravam a Baal. Eles se chicoteavam, se afligiam, eles gritavam, eles pulavam, e nada acontecia. Ei, irmão, sabe o que eu quero te dizer com isso? Aquele invejoso pode te invejar, ele pode orar contra, ele pode te amaldiçoar, mas a partir do momento que nós temos Deus na nossa vida, mal algum chegará à nossa tenda. Você não está entendendo, irmão. A palavra do Senhor diz que mal algum chegará à nossa tenda, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos, para que eles nos guardem todos os nossos caminhos, e com as suas mãos eles nos sustentarão, para que a gente não tropece com o nosso pé em pedra. Nós pisaremos o leão e a áspide, nós calcaremos ao pé o filho do leão e a serpente, porque tão encarecidamente o Senhor nos amou, Ele nos livrará. Aleluia. Os profetas de Baal gritavam, pulavam, sapateavam, e Elias zombava. Elias dizia assim: cadê? Será que o seu Deus está dormindo? Será que ele cochilou? Será que ele foi viajar? Só que hoje, irmão, nos dias de hoje, esse papel está se invertendo. Eu vejo pessoas no mundo dizendo para os evangélicos: cadê o seu Deus? Seu Deus não existe. Eu vejo cantores fazendo blasfêmia contra o nome do nosso Deus. Eu vejo pessoas zombando na nossa fé. Eu vejo diversos artistas na mídia blasfemando contra o nome de Deus, zombando do nome de Deus. Só que a recompensa deles está para chegar. E você vai ver aqui comigo na palavra do Senhor qual é. E mais à frente diz assim no verso 27. Sucedeu que ao meio-dia Elias zombava e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja faltando, ou que alguma coisa ele tenha a fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. E eles clamavam em grandes vozes, se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramaram sangue sobre si. E sucedeu que passado o meio-dia, profetizavam, e eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse ao povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele, e reparou o altar que estava quebrado. E agora eu chego no tema dessa mensagem, que é: repare o altar. Olhe para o irmão do seu lado e diz para ele: repare o altar. A terceira coisa que Elias fez foi reparar o altar. Olha o mistério de Deus, irmão. O que eu aprendo com isso é que em altar quebrado, evangelista Tiago, o fogo não desce. Em altar destruído, o milagre não acontece. Em altar destruído, não há resposta de Deus. Em altar destruído, Deus não recebe a oferta. Em altar destruído, quebrado, Deus não pode agir. A palavra do Senhor diz que nós somos templos do Espírito Santo. E todo templo, ele tem um altar. Elias reparou o altar. Irmãos, nesse ano de 2025, está na hora de nós repararmos o nosso altar, para vivermos aquilo que Deus tem para nós. Está na hora da gente fazer aquilo que a gente não fez em 2024, para Deus nos dar a resposta que Deus não nos deu em 2024. Está na hora da gente se levantar e reparar tudo aquilo que está fora do lugar. A palavra do Senhor diz que Elias se levantou e começou a reparar o altar. O que está fora do lugar na sua vida? O que está precisando de reparo na sua vida? Sua vida familiar, sua vida financeira, sua vida sentimental, sua vida psicológica, sua vida espiritual. Eu não sei, irmão. Eu não sei, irmã. Mas você e Deus sabe.
Naamã, um general de guerra, um homem de muitas patentes, um homem muito famoso, muito respeitado. Mas quando ele entrava na sua tenda, chegava até a sua esposa, e ele tirava a sua armadura, o seu corpo estava cheio de lepra. O que eu quero dizer com isso? Que não adianta a gente ter uma imagem por fora e por dentro. Só Deus sabe a luta que a gente está enfrentando. Não adianta a gente estar preparado por fora, vir ao culto, entregar um culto a Deus e nosso altar está destruído. Nós precisamos reparar o nosso altar. Nós precisamos reparar aquilo que está quebrado. Nós precisamos nos colocar na brecha para Deus fazer algo novo em nossa vida. Quantos aqui fizeram propósito para o ano de 2025? Quantos fizeram? Levante sua mão. Eu sei que a maioria fez propósito para o ano de 2025. Eu sei que a maioria disse: Deus, 2025 eu quero isso, eu quero aquilo outro. E Deus manda eu te dizer nessa manhã: você está pronto para reparar o altar? Elias reparou o altar. E no verso de número 32 diz assim, no verso de número 31, perdão. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das 12 tribos, filhos de Jacó, no qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o seu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. Irmão, Elias pegou 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel, simbolizando todas as promessas de Deus ao povo de Israel. Quantas promessas Deus nos fez aqui nesse ministério ou em outros ministérios? Quantos planos Deus fez para nós? E às vezes a gente esquece das promessas de Deus. Às vezes a gente esquece dos planos de Deus. E a gente esquece que Deus nos chamou para ser vencedores e não derrotados. A gente esquece das promessas de Deus, daquele emprego que Deus te prometeu, daquela casa que Deus te prometeu, da família abençoada que Deus te prometeu. Deus prometeu uma nação a Abraão. Abraão tinha 100 anos e ainda não tinha vindo o filho da promessa. Mas depois de 100 anos, Abraão ainda não havia esquecido a promessa. Elias reparou aquelas 12 pedras no altar. E ele colocou lenha sobre o altar. O que a lenha representa sobre o altar é a palavra de Deus. Irmão, sem a palavra de Deus, sem buscar a Deus, não tem como descer fogo do céu. Você diz: Senhor, mas nada acontece. Eu oro e parece que o céu está fechado. Eu oro e parece que o céu está de bronze. Mas a gente não repara o altar, a gente não coloca a palavra de Deus na nossa vida. Não adianta, irmão, o pregador pregar, você ler a Bíblia e a Bíblia não entrar no seu coração. Não adianta você não ter temor, reverência à palavra do Senhor. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que Ele colocou a lenha sobre o altar. Colocou o cordeiro em pedaços. A palavra do Senhor diz que Ele fez um rego, Ele fez uma vala em redor do altar. E aí começa o mistério de Deus. Irmão, muitas vezes para a gente subir, a gente tem que descer. Elias cavou em torno do altar. Tem muita gente querendo subir sem descer. Tem muita gente querendo a vitória sem antes pagar o preço. Tem muita gente querendo o milagre de Deus sem antes reparar o altar. Ah, Senhor, Deus está mandando eu dizer, eu vou dizer. Tem muita gente pedindo para Deus um carro e não tirou nem a habilitação. Repara o altar, coloca a vida em ordem. Tem muita gente pedindo um casamento para Deus, mas não consegue sobreviver um segundo com a própria família. É só briga, é só discussão. Tem gente pedindo um filho para Deus, mas é só briga com o marido, é só briga com a esposa. Repara o altar. Se prepara. Desça primeiro. Deus, Ele quer fazer, irmão. Essa palavra cortou fundo no meu coração. Sabe por quê? Porque se você é pecador, eu sou mais pecador que você. Eu sou falho, eu sou errante. Essa palavra cortou fundo no meu coração. Porque muitas vezes eu tenho a oportunidade de orar
mais 1 hora, mais meia hora. E eu digo, Senhor, amanhã eu tenho que acordar 4 horas, estou cansado, estou com sono e vou dormir. Muitas vezes eu deixo de entregar o meu melhor para Deus também. Eu não sou um super cristão, meu irmão. Eu não sou um super homem. Assim como você também não é. Mas Deus está dizendo para nós nessa manhã, desça. Desça, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e ao seu tempo Ele vos exaltará. Os humilhados serão exaltados, mas não é aquela humilhação que a pessoa na rua te humilha, não. É aquele que se humilha perante a presença de Deus. Sabe o que é se humilhar diante da presença de Deus? É você adentrar essas portas e dizer, Senhor, hoje eu vou te entregar o meu melhor louvor. Hoje eu vou te entregar o meu melhor culto. Hoje eu vou esquecer o mundo lá fora e vou me entregar totalmente ao Senhor. Hoje eu vou me ajoelhar e vou orar. Hoje eu vou me ajoelhar e vou buscar o teu santo nome. Hoje eu vou te entregar um verdadeiro louvor, uma verdadeira adoração. Sabe o que é se humilhar? É quando a pessoa está te xingando, está te afrontando e você está entregando amor a essa pessoa. Sabe o que é se humilhar? É você estar trazendo a palavra do Senhor aonde não há a palavra do Senhor. Isso é se humilhar. A palavra do Senhor diz que Ele cavou. E diz assim, no verso de número 34. E disse, enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Irmão, aqui já faziam 3 anos e meio sem chuva, sem água, sem nada, na seca. E olha o que o profeta Elias pediu para o povo: água. O que eu aprendo com isso? Deus, Ele só vai nos pedir aquilo que nós mais precisamos. Quando Elias visitou a viúva, ele pediu água, que era o que ela mais precisava. Ele pediu a farinha e o azeite, que era o que ela mais precisava. Ela entregou ao profeta e Deus multiplicou o azeite e a farinha da viúva. Deus, Ele está pedindo algo de você nessa manhã. O que é que você mais precisa de Deus? O que é que você mais tem buscado? É uma vida espiritual com Deus. Oferte o seu tempo a Deus. Oferte a sua oração a Deus. Oferte o seu jejum a Deus. Vá ao monte, busque a Deus. Buscai e o achareis quando buscares de todo o vosso coração. O que é que você tem pedido para Deus? É sua família na casa de Deus, mas você não coloca um louvor para tocar na sua casa, mas você não fala uma palavra de Deus para o seu familiar, mas você não busca, você não jejua, você não ora. O que é que você está pedindo para Deus? Às vezes, irmão, a gente pede algo para Deus e a gente não se prepara, a gente não busca, a gente não se coloca na brecha. A gente só pede. E olha que coisa doida. Não é só a gente que pede algo para Deus, Deus também pede algo para a gente. Deus pediu uma oferta para Abel e para Caim. Abel ofereceu o seu melhor, Caim ofereceu qualquer coisa. Deus recebeu a oferta de Caim, mas não recebeu a oferta de... Deus recebeu a oferta de Abel, mas não recebeu a oferta de Caim. O que eu aprendo com isso? Deus, Ele recebe oferta, mas Ele também abomina certos tipos de oferta. A palavra do Senhor diz que quando nós estamos em contenda com o nosso irmão, nem a nossa oferta Deus não recebe. Irmão, olha que algo profundo nós aprendemos com Deus nessa manhã. Deus, Ele vai nos pedir aquilo que nós mais precisamos. O que o povo mais precisava era água. E o profeta Elias pediu água. Levante sua mão comigo. Levante sua mão. Levante sua mão mais alto que você conseguir. Pode abaixar. Foi isso que Elias fez. Elias pediu ao povo água. O povo trouxe. Só que o povo não entregou tudo. Eu pedi para vocês levantarem a mão, vocês levantaram. Eu falei, levantem mais alto, e vocês levantaram mais alto. Às vezes na vida nós fazemos isso. Nós nunca entregamos o melhor de primeira. Entendeu o mistério de Deus? Nós poderíamos ter levantado nossa mão mais alto que nós podíamos de primeira, mas nós levantamos e depois levantamos mais. A Bíblia diz que Elias pediu a segunda vez: trazei mais água, porque a gente sempre deixa algo
A gente sempre deixa de fazer algo, a gente sempre deixa de entregar algo. A gente sempre deixa de fazer o nosso melhor. Eu digo a gente porque eu estou me incluindo. O melhor louvor, a melhor adoração, o melhor culto ao Senhor. Muitas vezes a gente esquece que o vir à igreja é para cultuar a Deus, não para receber culto. Às vezes a gente sai da igreja dizendo, hoje eu não gostei do culto não, que o irmão trouxe uma palavra lá e olha, não gostei não. Mas irmão, o culto é para Deus. A palavra do Senhor é para nos colocarmos na presença de Deus, é para nos exortarmos, é para nos corrigirmos, é para nos levantarmos, é para nos trazer esperança, é para nos trazer libertação, é para nos trazer restauração. Não tem como você viver um evangelho sem cura, não tem como você viver um evangelho sem libertação, não tem como você viver um evangelho sem libertação, não tem como nós vivemos um evangelho sem a palavra de Deus. Se for assim, eu vou rasgar todas as partes da Bíblia onde Deus corrigiu o seu povo. Deus, Ele corrige aqueles que Ele ama. Deus, Ele exorta aqueles que Ele ama. No versículo de número 34, ele disse, fazei a segunda vez, e ainda fazei-o a terceira vez, e fizeram a terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Elias falou, não está bom, vem de novo. Imagina, irmão, naquele momento, o povo querendo água, passando seca, e Elias dizia, traz mais água, ainda não está bom. Muitas vezes a gente faz a oração, não recebe o milagre, e a gente desiste. Muitas vezes a gente vai e faz uma campanha, e não recebe o milagre e a gente desiste. Faça como Elias, vem, ainda não está bom. Vem mais um pouco, ora mais um pouco, persevera mais um pouco, irmão. Enche, 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 enche. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus é a fonte de águas vivas, a fonte de águas vivas. Se encha de Jesus nessa manhã, irmão. Se enche de esperança, se encha com esta palavra nessa manhã, porque Deus quer fazer algo novo. Chega, irmão, nesse ano de 2025, vamos viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Chega da gente aceitar qualquer coisa, chega da gente entregar qualquer coisa. Olha que mistério, irmão. O altar estava cheio de água. E o que Elias ia pedir para Deus? Fogo. O oposto do fogo é a água, e o oposto da água é o fogo. Olha que coisa doida. Olha o milagre de Deus. O altar estava reparado, havia lenha sobre o altar, o cordeiro estava sobre o altar, e agora Elias pediu água. E no versículo de número 36 diz assim: sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se achegou e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responda-me, Senhor, responda-me, para que este povo conheça que tu és Senhor, és Deus, e que tu fizestes tornar o seu coração para trás. Irmão, o povo entregou água, entregou sua oferta, seu sacrifício. Só que Elias ainda pediu a oferta de manjares. Quando Deus pediu uma oferta a Salomão, Salomão não deu qualquer coisa. Ele entregou 1000 holocaustos a Deus. Ele deu uma oferta que mexeu com o coração de Deus. E Deus disse assim, me pede o que queres, Salomão. E ele disse, eu tão somente quero sabedoria. Às vezes o que nos falta, irmão, é fazer algo que mexa, que mova o coração de Deus. Não estou falando de algo financeiro, irmão. Não vamos ser superficiais, estou falando de uma atitude, estou falando de algo que nos traga sacrifício, estou falando de algo que a gente nunca fez. Eu aprendi uma coisa em toda a minha vida: quando eu quero algo que eu nunca tive, eu tenho que fazer algo que eu nunca fiz. Se você não está alcançando o seu objetivo, está na hora de você fazer algo novo, está na hora de você tomar outro rumo. Pedro estava a noite toda no barco tentando pescar e não conseguiu pescar nada. Jesus disse, Pedro, faça segundo a minha palavra, venha para a beira do mar,
Lança a tua rede do lado direito do barco. Quando Pedro fez igual Jesus, mudou a sua atitude. Pedro sabia o que estava fazendo. Pedro era pescador. Era um homem que vivia da sua pesca. Só que ele não estava alcançando o seu êxito. Ele não estava pescando nada. A noite toda ele tentou pescar e não arrumou nada. Só que quando ele fez diferente, quando ele seguiu a palavra de Jesus, a palavra do Senhor diz que ele teve que pedir ajuda de tantos peixes que entraram na rede dele, que tantos peixes eram que o barco quase virou. Nós precisamos tomar uma atitude nova para termos resultados novos, para termos algo novo em nossa vida. E diz assim a palavra do Senhor, versículo de número 38. Então caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava na vala. Ei, irmão, para descer fogo do céu, requer atitude, requer afrontar, não se conformar com o erro, requer reconstruir o altar, repara o altar, requer lenha, a palavra de Deus, requer descer, cavar, ir mais fundo, requer água, sacrifício, requer entregar novamente, entregar o nosso melhor, requer não desistir, requer ir além daquilo que a gente está fazendo, além daquilo que a gente vem buscando, requer nos colocar no propósito de Deus. Elias disse, segundo a tua palavra, o teu servo fez tudo. E a Bíblia diz que desceu fogo do céu, consumiu o holocausto, a lenha, consumiu o altar, as pedras, o pó, consumiu a água. Ei, irmão, você não está entendendo. A palavra do Senhor diz que desceu fogo do céu. Deus deu a resposta que Elias vinha buscando. Deus deu a resposta que Elias vinha clamando. Aquele povo, o profeta de Baal, os profetas da deusa Cera, vinha orando durante um dia todo e não aconteceu nada. Elias dobrou o seu joelho, clamou ao Senhor e fogo do céu desceu. Sabe o que eu quero te dizer, irmão, nesta manhã? Que se você dobrar o seu joelho, se você dobrar o seu joelho com fé, se você fizer tudo aquilo que Deus te pedir, Deus vai derramar fogo do céu sobre a sua vida. Verso de número 39. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhe disse, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles. E Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Irmão, sabe esse povo que estava lá zombando de Deus, que estava lá adorando outros deuses? São esses profetas. E eles receberam a sua recompensa, segundo as suas atitudes. E a palavra do Senhor diz que após Deus responder com fogo, Elias subiu ao monte, dobrou o seu joelho e começou a orar. E disse ao seu servo, vai e olha, vê como é que está o céu. O seu servo correu, olhou, evangelista Tiago, e não viu nada. Ele voltou e disse, Elias, não vi nada. Elias continuou orando, vai mais uma vez. Sabe por quê, irmão? Porque na maioria das vezes a gente ora e quer a resposta no primeiro dia, quer a mudança logo no começo, quer a restauração do dia para a noite. Deus pode fazer, Deus pode fazer. O nosso Deus é o Deus do impossível. Mas nós também podemos fazer a nossa parte, nós podemos perseverar, nós podemos buscar. Elias mandou o servo a terceira vez, vai lá e olha. O servo olhou e nada. Elias continuou orando. Elias não desistiu na primeira, não desistiu na segunda. Elias falou, eu vou fazer segundo a palavra de Deus, eu não vou desistir, eu não vou me entregar. Eu já reparei o altar, eu já fiz a minha parte, eu já entreguei a minha oferta. A palavra do Senhor diz que o servo de Elias fez isso 6 vezes. E na 7ª vez, ele voltou e disse, Elias, eu fui lá. Dessa vez, eu vi uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias se levantou,
com toda a fé que ele tinha, com todo o propósito dele, que ele tinha, ele disse: vai até Acabe, diga para Acabe aparelhar os seus carros, diga para Acabe se preparar, porque a chuva abundante do Senhor está chegando. Diga para Acabe se preparar, porque Deus está enviando a nuvem, Deus está enviando a chuva. Elias só viu uma mão do tamanho da mão de um homem, irmão, e Elias disse: vai, se prepara. Sabe o que eu quero te dizer nessa manhã? Se prepara, porque a abundância do Senhor está para chegar nas nossas vidas. Se prepara, porque a chuva do Senhor está para chegar nas nossas vidas. Irmão, Deus não pede conserto para quem Ele não tem propósito. Deus não pede reparo no altar para quem Deus não tem nada para fazer. O nosso Deus, Ele é sábio, Ele é estrategista. Ele nunca perdeu uma guerra, uma peleja, uma batalha. O nosso Deus está dizendo nessa manhã que a chuva serôdia, a chuva abundante chegará em nossas vidas. Oh, Recandaramandai, erga suas mãos, eu quero profetizar sobre a sua vida nesta manhã. A chuva do Senhor, a chuva abundante do Senhor chegará na nossa vida, chegará na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família. Oh, Recandorecandaramandokennahai, aquela promessa de Deus se cumprirá, aquele voto de Deus se cumprirá. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Oh, Rakadará, Sobedecandoremandai, Deus está fazendo algo novo. Deus está fazendo algo novo. Oh, eu já vejo, irmão, a chuva serôdia sobre a nossa vida, a chuva abundante de Deus sobre a nossa vida. Ei, é tempo de abundância, é tempo de abundância, é tempo de vitória, é tempo de conquista. Toma posse da sua vitória em nome de Jesus.